Olá, a Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu dezenas de lideranças indígenas. Eles vieram participar de uma audiência pública sobre o impacto de obras de infraestrutura em áreas ocupadas pelos indígenas. Eu vou conversar neste programa com o senador Paulo Rocha, que foi uma das pessoas, um dos senadores que participaram dessa audiência pública, uma das pessoas que demandaram essa audiência pública e abriram esse espaço para dialogar com essa comunidade. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eles estavam especialmente preocupados com o corredor logístico que leva a produção do Centro-Oeste para os portos do Norte, do Pará, estado que o senhor representa, e que, nesse caso, estão passando por essas terras sem a participação dos indígenas na tomada de decisão, não é isso? Essa é uma das questões colocadas, principalmente para os índios que estão localizados na Amazônia, né? Mas essa questão indígena é, de um modo geral, em todo o país, né? Esses impactos, essas ocupações que tem sobre as terras indígenas. Daí a Comissão de Direitos Humanos recebeu-os para exatamente ouvi-los das suas questões, etc. A primeira questão que tem que entender é que as autoridades, nem governos, podem tratar o índio como coitadinho. O índio não é coitadinho. Ele é dono das suas terras, ele tem propriedades, eles têm cultura, eles têm inteligência, eles têm direitos. Então, o que eles querem é que isso seja respeitado, né? E, ao se tratar do corredor, é porque toda a pressão da produção está indo para as terras da Amazônia. É o caso do corredor, que a grande exportação do agronegócio do Mato Grosso foi feito pelo PR-163, que vai para um porto no Pará, em Itaituba, para depois ser exportado para a Europa, para os mercados internacionais. Por um lado, o esforço do governo em reduzir o chamado custo Brasil, viabilizando a nossa produção de forma mais barata nos portos. Por outro... Porém, agora tem uma outra proposta, que além da estrada, querem fazer uma ferrovia, que eles apelidaram de ferrogrão. O que significa isso? Todas as grandes obras ou qualquer impacto que tenha sobre as terras indígenas, a Constituição diz que estes donos desses espaços, que são eles, os índios, têm que ser ouvidos. Todos os povos por onde passa, inclusive não é só por onde passa a terra, é o povo dali, que tem outra aldeia em algum lugar, etc. Então a Constituição diz que eles têm que ser ouvidos e, portanto, tem que ser feito audiências públicas em tudo quanto é lugar para que os indígenas autorizem, digamos assim, o processo da Constituição. Foi assim nas grandes obras que fizeram na Amazônia. Por exemplo, o Belo Monte. O Belo Monte, os governos passados que pensaram o processo da Belo Monte, eles tiveram que mudar todo o projeto para reduzir o impacto na região. O lago que impactava grande espaço de terras indígenas, fizeram outra técnica para produzir energia e só foi autorizado a partir do momento que teve audiências públicas em todas as áreas daquele processo. Não sei se vocês se lembram, senador, que é uma imagem antiga, que quando foram lá fazer a proposta do Cararaú, que é a usina, esse grande lago, a Índia Tuíra pegou um teçado e passou no rosto do presidente, acho que era da Eletronorte na época. Mas por isto que foi feito toda uma mudança, inclusive usando a tecnologia para poder manter a produção de energia, mas sem que não tivesse um grande impacto sobre as terras. Portanto, reduziu o lago para poder, depois de fazer as audiências públicas. Agora, nessa audiência pública que acontece no Senado, essas lideranças indígenas reclamam, denunciam uma falta de diálogo, de interlocução com o poder público nesse momento. Não é só falta de diálogo. Estão reagindo porque não só esse projeto corredor, mas o próprio governo, o presidente da República, ameaça não só
Eles querem tirar a questão da demarcação da mão da FUNAI para trazer com a autorização do Congresso. A demarcação de terras indígenas, ela tem toda uma técnica antropológica, etc. E a segunda questão, que o presidente atual, Jair Bolsonaro, está ameaçando a abrir as terras indígenas para a exploração da mineração, que aí é um grande choque também, que vai não só levar mais devastação, mas vai levar também mais impacto na saúde, na cultura, enfim. Então, essa é uma reação, por isso que teve o apoio aqui da comissão e do Senado, no sentido de ouvi-los para ver como é que a gente dialoga, não só com eles, mas com as autoridades, para resolver essas questões e não se resolver dessa maneira autoritária como o governo atual quer fazer. O senhor mencionou o projeto que o governo pretende abrir a possibilidade de exploração das terras indígenas para atividades econômicas como a mineração. O senhor acha que, diante da audiência pública, projetos como esse têm mais dificuldade de tramitar na casa? Nós esperamos que com isso, né, a vinda dos índios aqui, das suas lideranças indígenas, vem para o Congresso e vem para os corredores, sensibilize os parlamentares para que realmente a gente faça um debate mais profundo, ouvindo todas as lideranças, todos os seus interesses, para que a gente possa dar a solução. Não vai ser uma lei autoritária que vai criar essa questão disso. E tem uma coisa que é fundamental, a sociedade brasileira tem que entender que os índios têm um papel fundamental na cultura, nos costumes do nosso país e na questão ambiental. As grandes reservas indígenas na Amazônia, elas são protegidas e são protegidas e mantidas por eles. Eles são os verdadeiros proprietários destas reservas, mas como também eles são os grandes cuidadores. Senador, e cuidam da vida do Brasil todo, porque a questão ambiental, a questão do clima, etc, etc. Então, tem muita complicação em debater de uma maneira autoritária esses interesses dos nossos índios. Uma das questões apresentadas por essas lideranças é o fato de que o corredor logístico, uma vez que ele se desenvolve, especialmente esse do interfluxo Tapajós-Xingu, ele acaba valorizando as terras ao redor, porque ficam mais atrativas para a produção agropecuária, e aí aumentando a pressão sobre a grilagem ou sobre o uso irregular dessas terras, venda ilegal, enfim, de madeira. É possível aumentar, pressionar o poder público para uma melhor fiscalização dessas áreas também? Então, estes índios lá da área do Xingu já tem o exemplo dos índios do Mato Grosso. O agronegócio avançou no Mato Grosso em cima de que terras? Inclusive em cima das terras indígenas. Não só a grilagem, mas também a matança de lideranças que reagiu. E estão acuando os nossos índios lá para a beira do Igarapé, para a beira do coisa, sem tem o direito, inclusive, de ir e vir dentro das suas próprias terras, porque o agronegócio avançou sobre as suas terras. Entendeu? Então, a reação de todas as áreas indígenas não é só de lá do Xingu. Estava presente aqui o pessoal, os pataxós do sul da Bahia, que também já tiveram graves problemas da questão da terra. Entendeu? Nós fizemos passar, inclusive, na audiência pública, uma desocupação que estava acontecendo lá em São Paulo, porque os guaranis em São Paulo, na cidade de São Paulo, na região de Jaraguá, estavam sendo despejados das suas terras, porque uma grande construtora quer construir 11 prédios com cerca de 880 apartamentos. E eles estavam lá resistindo e um juiz de lá obrigou a desocupação das terras. Senador, eu vou lhe interromper, porque como a gente está transmitindo essa gravação ao vivo pelo Facebook, a gente já tem aqui a participação de uma internauta, a Donatila Cerquinho Barreto,
que faz uma intervenção. Ela fala, eu não acredito que esses indígenas não foram ouvidos. Existe alguma chance desses indígenas terem sido ouvidos, mas estarem ainda assim insatisfeitos e se manifestando em contrário aqui no Senado? Não foram ouvidos todos. A tática do governo, principalmente esses, é dividir os índios. Então eles fizeram uma reunião na cidade de Novo Progresso, no caso do corredor, fizeram uma reunião na cidade para chamar algumas lideranças lá indígenas e justificaram que tinha sido ouvido. A Constituição é muito clara, tem que ouvir todos os povos indígenas que são donos da região, da área e das suas terras. Mas isso é viável, senador? No Brasil, a gente tem, segundo o próprio IBGE, mais de 300 etnias, grande parte delas concentrada nessas regiões norte. Quando o senhor fala de um impacto mais amplo, por outro lado, é viável, é possível ouvir todas essas comunidades? É possível porque no governo do presidente Lula, ele decidiu fazer o asfaltamento da Transamazônica, uma estrada que foi aberta na época dos militares e cortou toda a floresta amazônica. Mas aí, como já estava ocupada por produtores, pequenos e grandes produtores, inclusive cidades, resolvemos asfaltar. Chegou um determinado período entre Altamira e Brasil Novo. Teve que parar, porque a legislação era obrigada a ouvir a FUNAI, junto das áreas indígenas ali, para poder autorizar a continuidade do asfaltamento. Por quê? Porque isso tinha impacto lá na aldeia que ficava 20 quilômetros distante da cidade, distante da estrada. Isso é legislação e Constituição, seja autoridade, seja prefeito, seja governador, seja presidente, tem que cumprir a Constituição. Nosso programa chegando ao fim, uma última perguntinha para o senhor a partir de agora, diante dessa participação dos indígenas na Comissão de Direitos Humanos, fazendo esse chamamento, essa denúncia, esse apelo aos parlamentares, qual o próximo passo? O próximo passo, nós estamos esperando que cheguem os projetos, mas o passo seguinte agora, em relação ao corredor, é chamar as empresas aqui, que estão querendo fazer o ferrogrão, para dizer o seguinte, vamos chamar com outra audiência pública para dizer o seguinte, vocês têm que cumprir a Constituição e chamar o setor do governo que é responsável por isso, no caso a FUNAI e o Ministério do Transporte, que é o que está processando a construção da ferrogrão. Senador, muito obrigada por essa conversa. Obrigado eu. Nós conversamos neste programa com o senador Paulo Rocha. Nós falamos sobre a audiência pública que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado e que ouviu lideranças indígenas sobre o impacto de obras na região do Xingu e outras demandas dessa população. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e agora também para podcast. Se você quiser rever este programa, o endereço é senado.leg.br/TV ou indo lá na nossa página, a página da TV Senado no YouTube. Você também pode ligar para a gente pelo número 0800 61 2211 e falar de qualquer lugar do Brasil gratuitamente. A você que nos acompanha pelo Facebook, mais uma vez obrigada pela atenção também. A você que não nos acompanha, vai lá, curte a nossa página. Da próxima vez você pode fazer como a Dona Tila e mandar para nós aqui a sua opinião, a sua pergunta. Tchau, até a próxima.